De volta com a bibliografia do livro Colapso Êxodo Urbano. Hoje eu quero fazer um bate-papo que traz duas pautas. Uma pauta é a bibliografia do livro, eu quero com isso mostrar a relevância dela. E a outra pauta é o nosso momento de entrada em campanha. E aí eu vou primeiro fazer essa bibliografia para depois fazer uns comentários com vocês. Vocês vão encontrar aqui no canal, vão encontrar nas minhas redes sociais, vídeos e cortes de vídeo que falam desse livro, que é Os Cenários Futuros, do David Holmgren. Obviamente que eu vou fazer aqui uma repetição, e em função disso eu estou fazendo essa camada dupla de avaliação com outros assuntos que são do nosso cotidiano agora, né? Mas eu acho que vale a pena. No livro tem um capítulo que é para qual futuro, o capítulo faz essa pergunta, né? Para qual futuro você está se planejando? E eu acho que é aqui que vale a pena a gente falar desse livro de novo. Eu preciso fazer uma revisão bibliográfica da linha desse livro também, não só do livro, para a gente discutir o que a gente está vivendo hoje, que eu acho que a maioria das pessoas não consegue entender em termos ecológicos e energéticos o que está acontecendo. Esse livro ele é de 2007, 2009, ele teve uma versão que saiu em 2007 num site e depois ele foi publicado pela Chelsea Greens, que é uma editora americana. E se eu não me engano, acho que um dos únicos livros do Holmgren que ele fez com uma editora que não é a dele. É simples, né? Ele faz aqui uma avaliação, aquela avaliação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, com relação à velocidade do pico do petróleo num eixo e a velocidade das mudanças climáticas no outro. Ele vem de um histórico de estudo do Howard Odum, que é uma das grandes referências dele, que é um biólogo que vem falando sobre as questões energéticas e que criou uma metodologia de auditoria energética. Então, a gente mede energia em joule, por exemplo, e na questão do Odum, ele também começou a medir a memória energética com uma medida que ele chamou de Emergy, que ficou tradicionalmente e comumente chamada de energia embutida ou energia incorporada no sistema. Então, um exemplo simples aqui, se eu fosse fazer, por exemplo, o Emergy dessa cadeira, eu teria que contabilizar o petróleo que foi usado nas máquinas que foram usadas para fazer o desmatamento, a energia elétrica que foi usada nos maquinários de marcenaria, a energia que foi gasta na entrega. E aí toda essa energia contabilizada teria que estar contida na auditoria energética dessa cadeira. Essa cadeira, se a gente joga ela fora, obviamente ela vai apodrecer e volta para o solo. Só que muitas das coisas que a gente usa hoje, os carros, a tecnologia, computadores, celulares, máquinas de filmar e tal, elas têm uma pegada ambiental muito maior. Porque elas têm na energia embutida delas a mineração, as grandes caldeiras para fazer ali, né, a questão do tratamento do metal, a fábrica, toda a pegada ambiental e energética da fábrica, o uso e um descarte que ele é um descarte que não é ambiental. Muitas das coisas que nós estamos usando hoje, como baterias, painéis solares e outros dispositivos que a gente usa para a questão energética, eles têm um descarte muito arriscado. O que importa desse livro aqui? Ele criou 4 possíveis cenários. E os cenários, eles são úteis para a gente porque eles fazem com que a gente discuta possibilidades do que vai acontecer, ao invés de ficar discutindo ter ou não ter razão sobre o aspecto ideológico, político-ideológico da situação que a gente vive. Em 2013, aproximadamente poucos anos depois, ele escreveu um artigo, um ensaio, em 20 e poucas páginas, você encontra gratuito na internet, chama Crash on Demand, ou então quebra por demanda. Ele faz uma avaliação que a classe média dos países ricos, estamos falando aqui de Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália, se essa classe média se retirasse da economia formal e aproveitasse o urbanismo suburbano de países ricos, que tem casas em terrenos de mais ou menos 1000 metros, casas soltas, e essas pessoas desenvolvessem uma economia doméstica informal, nós teríamos com uma adesão relativamente pequena, em torno de
15% mais ou menos da classe média fazendo isso, seria o suficiente para quebrar o mercado financeiro. Ele foi muito criticado porque muita gente falou que se isso acontecesse, as pessoas mais pobres e vulneráveis ficariam ainda mais vulneráveis, né? Mas a questão dele é que essa seria uma maneira que a gente teria de impedir o aquecimento, as mudanças climáticas, né? E aí, nesse ensaio, no Crash on Demand, ele fala que nós já chegamos num dos cenários. Aqui a gente tem o cenário Brown Tech, do outro lado, combinando mudanças climáticas extremas com depressão do petróleo muito rápida, nós temos os barcos salva-vidas. Aqui embaixo a gente teria o Green Tech, ou energia verde, que não é a mesma coisa das energias verdes das corporações, né? É um cenário diferente que ele coloca aqui, mas que seria com tempo suficiente para fazer uma transição de visão de mundo e uma transição energética, o máximo possível de renováveis, mas com uma sociedade que gastaria muito menos energia. Eu quero voltar nessa questão da transição já já. E no outro quadrante, com um pico do petróleo avançado, mas com estabilidade climática, nós teríamos os guardiões da Terra. Que a gente tem aqui uma condição de clima estável para assegurar a nossa principal produção energética que as pessoas esquecem. Chama produção primária, agricultura e pecuária. Bom, eu fiz na semana retrasada na bibliografia sobre o Retrosubúrbia, que é o último livro dele de 2018. Fiz na semana passada um livro também da permacultura, que é da Rosemary Morrow, que é o guia dos restauradores da terra para a permacultura. E esse livro, muito embora ele não seja um livro de permacultura, ele é um livro que faz uma revisão da questão energética do planeta. E esses cenários, ele vem agora dizendo a partir do Crash on Demand que a gente chegou no Brown Tech. O Brown Tech é um controle extremo, uma economia muito opressora, independente de ser de direita ou de esquerda, mas uma economia que exige uma obediência muito grande das pessoas, porque ela precisa lidar com um orçamento energético reduzido. E nós estamos vendo isso, né? O Estreito de Hormuz está fechado, guerra contra o Irã, invasão da Venezuela, os Estados Unidos fazendo um monte de maluquice no mundo, governados por um cara que provavelmente é chantageado por uma cadeia internacional de infratores, né, de criminosos sexuais e pedófilos. Então, assim, a gente vê uma degradação moral gigantesca, né? Mas essa retração dos Estados Unidos, a retirada dos Estados Unidos, ou pelo menos uma retirada parcial da OTAN, o foco dos Estados Unidos, com o secretário Marco Rubio falando que a gente precisa recuperar o quintal, chamando a América Central e a América do Sul de quintal novamente, mostram para a gente uma vontade muito grande de assegurar recursos. E não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com direitos humanos, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com conseguir energia para manter o império decadente americano. Mas essa retração, então, dos Estados Unidos para as Américas vem mostrando realmente que a gente está nesse cenário Brown Tech. As corporações dominando os governos e os governos fazendo com que as pessoas tenham que obedecer cegamente, incondicionalmente, medidas que elas têm muito mais a ver com o monopólio da energia para o projeto de civilização das corporações, os conglomerados neoliberais, né, o Bilderberg, o Fórum Econômico Mundial. Então, são essas corporações, são essas pessoas que compõem essa elite financeira muito reduzida, que tem determinado as políticas para o resto do mundo. E aqui eu entro na questão dupla dessa bibliografia. De novo, esse livro é usado com toda essa revisão que eu fiz aqui com vocês num dos capítulos do livro, Colapso do Urbano. Vale a pena muito a leitura, tem muitos trechos traduzidos explicando cada cenário, com traduções de cada um desses cenários para vocês. Talvez uma das contribuições do livro, né, seja realmente essa bibliografia comentada e traduzida de muitos livros que não rodam no Brasil. E aqui eu caio na segunda metade dessa bibliografia porque eu queria tomar essa oportunidade para falar sobre energia, tempo e recursos perdidos. Nós estamos começando a ver uma série de debates que fazem parte de um grande teatro. E eu tenho visto alguns desses debates com essa lente da questão do declínio energético. Na premissa do trabalho do David, do Howard Odum
do Richard Heinberg, que faleceu tem 2 dias, é um autor que tem assim, livros fenomenais sobre a questão do declínio energético, né? Um autor americano. Então a gente tem vários pensadores, vários autores que vêm lidando com essa questão energética e comprovando que nós estamos num declínio energético e que não existe transição energética possível. Esse é meu ponto. Eu tenho acompanhado os debates para ver isso. Ontem eu assisti um trecho de um debate do Haddad em que na mesma frase ele falava que o Brasil é referência ecológica, que nós temos energia limpa e que nós temos que ter mais data centers para IA no mesmo parágrafo. Distópico, né? Então, o campo que supostamente deveria ser letrado nessas questões energéticas não é. E isso importa muito, porque os políticos estão dizendo que ou pelo mercado sem travas, né, com o Estado mínimo, eles vão conseguir melhorar a vida das pessoas, e isso também é mentira. E do outro lado, nós estamos vendo pessoas à esquerda do espectro político dizendo que é possível fazer uma transição energética e que é possível priorizar a conservação ambiental, a preservação ambiental, com projetos de reindustrialização do Brasil, inclusive muitos defendendo a necessidade de avanços em áreas muito importantes como a IA. Vou fazer aqui uma afirmação talvez um pouco maluca, mas o Brasil estaria muito melhor se desenvolvesse bomba atômica do que IA. No seguinte sentido, não que eu concorde com isso, tá? Mas no seguinte sentido, nós precisamos, se quisermos ter uma soberania nacional que nos permita projetar uma sociedade que vai ter cada vez menos energia e que com isso vai ficar muito mais distribuída, menos centralizada, isso é um fato, não tem como negar isso, né? Então, se nós usarmos o Estado para impulsionar políticas públicas que descentralizem o poder, que permitam com que as soluções partam de cada ecossistema, de cada biorregião, que tire a burocracia das pessoas comuns e dos microempreendedores, nós talvez tivéssemos mais chance de criar um Brasil muito bem adaptado para esse futuro com muito menos energia. Porque o Brasil é um dos países do mundo com maior potencial de energia primária. Clima relativamente estável, ainda na loucura que a gente está vendo, mas ainda é relativamente estável, muita luz solar, muita água e uma banda de latitude que nos permite produzir de quase tudo. Então, nós estamos perdendo a oportunidade, talvez, de investir nas Forças Armadas, de investir em defesa, de investir em contra-espionagem, contra-intervenção de outros países, né? E talvez ter um pouco de avanço de uma inteligência artificial que fica, talvez, circunscrita ao funcionamento da espionagem, da contra-espionagem, das Forças Armadas, do Estado, e não uma coisa empurrada para toda a população. Nós não temos condição de manter data centers no Brasil, nós vamos gastar muita água que deveria estar produzindo alimento e produzindo uma cultura que consegue viver com menos petróleo daqui para frente, e ao invés de estar incentivando essa cultura, nós estamos incentivando que as pessoas fiquem cada vez mais nos grandes centros urbanos, usem cada vez mais a tecnologia, e esse uso tecnológico e essa reindustrialização do país, ela é impossível de ser feita sem muita destruição ambiental. Isso mostra para a gente que tanto a esquerda quanto a direita, nós temos uma dificuldade de entender o avanço da tecnologia, o avanço da técnica. É praticamente uma mitologia, é praticamente uma religião. As pessoas acham que todo avanço tecnológico é inevitável e é benéfico. E isso, obviamente, é uma mentira, né? Nós tivemos grandes momentos da história da humanidade, onde nós tínhamos muito menos tecnologias do que temos hoje e produzimos pessoas muito mais competentes, muito mais completas, muito mais polímatas do que as pessoas que a gente tem hoje. Com todo o acesso à informação que a gente tem hoje, o que nós estamos produzindo com maior velocidade são idiotas. Pessoas que não têm capacidade de escrever, que não têm capacidade de interpretar texto, que não têm capacidade de dialogar, discutir ideias. Nós temos cada vez mais discutido pessoas, nós temos cada vez mais discutido pequenos recortes da realidade, ao invés de tentar entender os padrões mais gerais à nossa volta para tentar se posicionar. Então, tem no meu site um artigo, né, que eu escrevi assim: o seu voto não vai te salvar. Vale a pena aquela leitura ali, é uma leitura mais
resumida disso tudo que eu estou falando aqui, mas pertinente com esse assunto. Nós precisamos entender que nós precisamos assegurar uma sociedade pós-industrial. Nós precisamos entender que não existe transição energética para os padrões e a expectativa de consumo e de vida que as pessoas querem ter. Não tem transição energética para todo mundo ter carros elétricos, bem feitos e acessíveis, para todo mundo ter telefone com interface com IA, computador, tablet, televisão, viagens. E os grandes centros urbanos são os lugares onde as pessoas têm menos condição de se defender, porque você não tem domínio da sua água, a sua casa não serve para você ser mais energeticamente eficiente, você não tem domínio da sua comida, porque se o supermercado fecha você não tem o que fazer, você não tem domínio da sua saúde, porque se por um acaso vem algum tipo de passaporte sanitário novamente, você vai ter que acatar o que eles mandam, quer você concorde ou não, e você não tem acesso e recurso para lidar com a mobilidade. Porque a partir do momento que você tem cidades monitoradas por inteligências artificiais, por câmeras de CCTV e um Estado arbitrário, seja ele de esquerda ou de direita, as pessoas conseguem tirar o nosso direito humano, inalienável, mas eles conseguem tirar, que é o de ir e vir também. Então na cidade nós não temos controle e nós precisamos preparar bairros horizontais com casas soltas, que têm condição de captar água da chuva, tratar o próprio efluente, produzir um pouco de alimento. Nós precisamos tratar de comunidades que elas tenham autonomia. Nós precisamos falar de transição energética, sendo sincero, nós vamos precisar redesenhar a sociedade. Não dá para ter todo mundo cada vez mais objeto de consumo, cada vez mais tecnologia com interface com inteligência artificial. A pegada ambiental e hídrica das IAs, ela é impossível de ser compensada. Os data centers estão sendo opostos em vários lugares do mundo. E no Brasil, infelizmente, nós temos municípios comemorando a instalação de data center. É impressionante como no Brasil as corporações avançam. E parte disso é porque é muito barato comprar político no Brasil. Você corrompe as pessoas, né? O avanço do capital corrompe pessoas com muita facilidade, porque para eles é gorjeta fazer isso. Então nós temos aqui no sul do Brasil uma situação caótica climática no momento, as pessoas tomando conta da água, as pessoas tomando conta das estradas com mais e mais pedágios e as pessoas seguem adormecidas. Nós precisamos entender que, seja qual for o projeto de governo, de qualquer um dos dois lados do ideológico, nós precisamos assegurar mais autonomia, mais liberdade e mais capacidade de decisão e de ajeitar a vida das pessoas comuns. Aí muita gente critica o meu trabalho porque as pessoas não querem rever a própria vida, né? Então o que eu trago incomoda um pouco e as pessoas falam assim, mas isso aí não tem escala para São Paulo. Não, é São Paulo que não tem escala ecológica, é o contrário. São Paulo, na densidade e vertical como é hoje, não deveria existir. E nós não devemos pensar em como manter cidades como São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte. Nós devemos pensar em como criar pequenas cidades horizontais onde as pessoas são mais autorresponsáveis sobre a sua própria água, sua própria energia e o seu próprio alimento. Esse futuro pós-industrial precisa ser pensado hoje. Não tem ninguém falando nele. Partido Novo não fala, o PSDB não fala, se você pegar a esquerda ninguém está falando, o PT não fala disso, os partidos comunistas não falam disso. Infelizmente nós estamos à deriva com pessoas que ou são mau caráter, têm acesso a essa informação, mas não têm coragem de assumir, ou pessoas que são ignorantes e que, se ignoram essa situação, não deveriam estar em posição de liderança. Porque nós não podemos mais ter lideranças que são ignorantes com relação à questão energética. Não teremos uma transição energética para a sociedade que a gente tem hoje. A transição energética, ela precisa ser feita junto com uma transição de visão de mundo. Não dá para a gente ter cada vez mais pessoas envolvidas nas cadeias de suprimento das nossas necessidades básicas. Quanto mais intermediação nós temos na economia, mais nós terceirizamos a nossa agência, a nossa representatividade para outras pessoas e mais nós nos permitimos não assumir a responsabilidade do nosso viver. A discussão de um futuro pós-industrial, onde as pessoas são capazes de viver dentro da pegada ecológica do seu lugar, com a água que vem daquele sistema, com o alimento que é produzido ali, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai estar se preparando
e dando chance para as próximas gerações. Nós estamos criando infraestruturas que não serão possíveis de ser mantidas num futuro relativamente próximo e nós estamos desperdiçando essa energia, esse tempo, essa atenção, esse debate público, porque a energia que nós estamos gastando para algumas coisas hoje deveria estar sendo gasta em construção de permanência nos territórios. Casas que vão durar, comunidades que vão durar, redes econômicas locais descentralizadas, com moedas alternativas, com muita troca, com muita dádiva, que vão durar e que vão preparar para as próximas gerações. O nosso voto no debate que a gente está vendo hoje na macropolítica não vai resolver nossa vida. Nós precisamos entender que nós entramos num período de declínio energético da nossa civilização e quanto melhor adaptado nós estivermos para isso, melhor será para a gente. Se você mora numa casa solta, tem um fogão ecológico a lenha, tem um fogão solar. Se você mora numa casa solta, procure usar menos o carro, procure ter horta, procure ter captação de água da chuva, aquecimento solar de água, procure ter seu painel solar, ter suas baterias. Elas não têm uma vida muito longa, elas vão durar pouco, em termos de 2 décadas talvez, mas isso traz para a gente uma vida dentro do fluxo solar energético. Se você vive com painel, você sabe que você não pode estourar o seu orçamento. Se você vive pelo menos um pouco com a água da chuva, você entende o uso da água da chuva. Se você dá descarga nas suas fezes todo dia, não sabe nem para onde vai e não sabe nem de onde a água veio, como é que você vai participar com responsabilidade, com civilidade do ciclo hidrológico da água que te mantém vivo? Você não vai conseguir fazer isso. Então, o nosso preparo deve ser para um futuro onde a gente é mais autorresponsável. E o papel dessas supostas lideranças políticas é habilitar a nossa capacidade de adaptação nos territórios. Não é colocar a gente para trabalhar para a corporação, trabalhar a gente para trabalhar em fábrica, colocar a gente para trabalhar ou participar da economia vigente atual. Ou nem de uma economia planificada numa esquerda mais comunista, por exemplo. O nosso papel não é ser engrenagem de economia. O nosso papel é protagonizar as próprias vidas numa economia informal, numa economia doméstica, numa economia de dádiva, de troca, aonde o que tem de atividade econômica serve para manter a nossa vida. Nós invertemos isso. Nós estamos mantendo uma burocracia econômica gigantesca e ela não nos serve. Então, cuidado com o tempo que você gasta assistindo e se envolvendo com essas coisas. Acho que se você acha que vale a pena votar, vai lá e vota. Mas não fica perdendo tempo nesse período de campanha. Se você tem tempo de assistir vídeo de candidato ou de ler, vá ler alguma coisa que aumenta a sua autonomia. Vai estudar maneiras de fazer a sua transição para uma vida menos dependente do petróleo. Investe nisso. Aí vai lá e faz o seu voto por desencargo de consciência, mas não espere que esse voto vá trazer para você o que realmente importa daqui para frente. Para você, para os seus filhos, para os seus netos, que é a capacidade de se preparar para uma sociedade pós-industrial. Isso é fundamental. Não tem transição energética para a sociedade atual. Precisamos de uma transição que seja ao mesmo tempo energética e de cosmovisão. Nós precisamos pensar um mundo diferente. A transição energética precisa vir acompanhada de uma transição de vida, de modelo de sociedade. E nós não estamos fazendo isso. Aqui eu não usei no livro, mas vou falar rapidamente aqui, também tem um vídeo que vocês podem voltar aqui. Esse é um livro do Kingsnorth, Contra a Máquina, né? Sobre o desfazimento da humanidade. E ele traz com maestria essa questão de que tanto a esquerda quanto a direita, nós estamos entregues a uma mitologia do progresso. Nós não conseguimos questionar mais o progresso. E é fundamental. Esse livro não entrou na bibliografia, mas fica aqui um bônus para vocês. Vale muito a pena a leitura desse livro. Ele se posiciona como um ex-ambientalista, um ex-progressista, que tem se preparado para viver dessa maneira pós-industrial, não só no viver, né, no sítio que ele tem, mas no pensar, no escrever, no educar os filhos e na questão espiritual também. Vale muito a pena esse livro. Eu volto na semana que vem comentando, na medida do possível, vou tentar fazer algumas amarras com atualidades e a bibliografia do livro. Deixo com vocês então, se tiver dúvidas, comentários sobre transição, sobre êxodo, sobre como a gente pode se preparar no campo, a gente abre na reunião da confraria, quarta-feira às 10 da manhã. Para participar disso tem um link, você recebe, entra para a mala direta, e ali tem um link para o grupo no Telegram também.
e a gente manda ali o link para a reunião de quarta-feira às 10 da manhã. Tenho dedicado meu tempo a montar essa rede de pessoas no Brasil inteiro que está pensando as várias transições, transição geográfica, econômica, ecológica, para a gente conseguir apoio mútuo nesse sentido. E acho muito importante que as pessoas que entendem isso, que eu não estou atacando nenhum lado nem o outro, eu estou simplesmente olhando como a gente pode se adiantar e preparar uma vida mais estável, mais segura para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos daqui para frente. As autoridades, as lideranças, a esquerda e a direita não estão fazendo isso. Então nós precisamos fazer. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e entra para a confraria para participar da reunião de quarta-feira às 10 da manhã. O livro está saindo já, muito em breve. Se quiser fazer o pedido antecipado com desconto, vai ter um link aqui também na descrição desse vídeo. Para o livro Colapso Êxodo Urbano, construindo vidas resilientes e autônomas no campo. Não perde o livro e não perde de participar nessa rede que está se formando em volta dele. Obrigado.